Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo esta aula, mas essa é a nossa primeira aula do terceiro bimestre do terceiro ano do ensino médio. Tudo bem com você? Vamos começar? Então preste bastante atenção, né, na nossa explicação aqui agora, tá bem? A explicação que eu daria se eu estivesse na sala de aula com vocês. Então preste atenção aí no seu celular, no seu computador, eu não sei, e anota, né? Faz suas anotações aí no caderno sobre aquilo que você vai entendendo, para depois te ajudar a responder as questões que eu coloquei logo embaixo desse vídeo. Tudo bem? Nada impede também, enquanto você vai ouvindo o vídeo, você vai também já adiantando e respondendo aí, né? Pode ser mais fácil se você tiver essa habilidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, tranquilo, tudo bem? Olha só, então o nosso assunto na aula de hoje é a desigualdade, né? Ou seja, a vida humana ela é repleta de situações de desigualdade, né? Esse conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês é um conteúdo do Centro de Mídias de São Paulo, tá certo? O nosso objetivo na aula de hoje, deixa eu voltar aqui um pouquinho, é reconhecer o caráter insatisfatório, ingênuo e mesmo ideológico de certas explicações normalmente aceitas pelo senso comum para o problema da desigualdade, ok? O objeto do conhecimento, a desigualdade entre os homens como desafio da política. Então, a primeira questão que a gente precisa fazer é, primeiro, refletir sobre o que é diferença e o que é desigualdade. Né? Qual que é a diferença entre diferença e desigualdade? Né? Você sabe explicar isso? Vamos entender. Olha só, a diferença, ela é especificamente algo relacionado com o físico ou com a natureza da coisa, né? Estabelecida pela natureza, força física, igualdade, idade, saúde. Então, por exemplo, você pega um pinguim, ele é diferente de uma águia, né? Naturalmente diferente. Seus corpos são fisicamente diferentes, tudo bem? O pinguim ele consegue nadar, né? Ele tem uma estrutura física, uma habilidade física que permite nadar. Em relação à águia, ela tem uma estrutura física que ela consegue voar altas altitudes, né? Bom, a desigualdade já é uma coisa diferente, porque ela não depende da natureza nem do físico, né, da anatomia. Ela depende de uma espécie de convenção que é autorizada ou consentida pela maioria dos homens. Ou seja, na natureza, todos são iguais. Enfim, embora todos sejam diferentes, não existe desigualdade. A desigualdade ela vai ser instituída quando se faz uma convenção. Então, ela é tipicamente algo humano e ela é relacionada com a nossa vida em sociedade. Tudo bem? Olha só, um dos primeiros filósofos a trabalhar esse assunto, a desenvolver esse tema, foi o Platão, tá? No século IV antes de Cristo, onde no livro A República, né, ele vai de certa forma criar, né, uma teoria sobre a cidade ideal, né, chamada de Calípoli, a cidade bela, aonde essa cidade ideal ela seria de certa forma justa na medida em que ela era dividida em classes sociais, né? Pasmem. Então Platão ele defendia que a cidade justa ela era dividida em três classes sociais, tá? Mas tem uma explicação por causa disso. Platão ele vai identificar de certa forma que os indivíduos, os seres humanos, eles não são naturalmente iguais. Eles possuem diferenças naturais, tá certo? E diante dessas diferenças naturais, eles deveriam receber uma educação específica para que eles desenvolvessem funções diferentes dentro da cidade. Então tem aqueles, né, que naturalmente, olha só como é que o Platão diz, né, como podemos perceber, há tempos diversos pensadores concebiam possíveis relações entre características inatas e os papéis sociais desempenhados pelos indivíduos, como por exemplo Platão. Ele dizia que existia três tipos de alma: a alma de ouro, a alma de bronze e a alma de ferro. Cada um desse tipo de alma poderia ser averiguado no indivíduo, né, qual que é a alma dele, digamos assim, e de acordo com isso, ele aprendeu uma virtude específica para desempenhar uma função. Então, aqueles que têm alma de ouro aprendem a virtude da sabedoria.
e serão os magistrados, aqueles que vão governar a cidade. Aqueles que têm alma de bronze vão receber a virtude da coragem e serão os guerreiros na cidade, aqueles que defenderão a cidade. Aqueles que possuem alma de ferro, eles receberão a virtude da temperança e irão ser os trabalhadores, né, os produtores materiais, comerciantes, agricultores e por aí vai. Porém, a partir do século XVIII, começam a despontar teorias que defendem a possibilidade do melhoramento genético, da pureza das raças ou da previsão ou previsibilidade de comportamentos criminosos a partir de características inatas. Cuidado com o anacronismo, ou seja, Platão, lá no século IV a.C., ele entendeu que o ser humano, por natureza, ele possuía diferenças e que elas deveriam determinar a posição social do indivíduo. Tá? Isso lá no século IV. Atualmente, olha só, no século XVIII, começou a surgir teorias que apontavam que os seres humanos eram naturalmente diferentes e que essas diferenças deveriam refletir na vida social. Né? Então, por exemplo, você pega o nazismo, eles consideravam que existia uma raça pura, a raça ariana, a raça ali do povo alemão, e perseguiam e queriam eliminar e, né, de certa forma, eliminar com a morte determinadas etnias, determinados grupos sociais que eram diferentes dos arianos, né? No caso, judeus, ciganos, né? e negros, por exemplo. Então, olha só, esse tipo, né, de certa forma, de teoria é a chamada de frenologia. Né? O que seria isso? Afirma que a forma e as protuberâncias do crânio, né, o jeito do crânio da pessoa, a formação física do crânio, são indicativas das faculdades e das aptidões mentais de um indivíduo. Baseia-se na ideia de que o cérebro se divide em regiões com funções específicas denominadas módulos. O principal pressuposto da frenologia é de que as medidas do crânio são indicativas dos traços de personalidade, né? Ou seja, você quantificar as medidas do crânio, você consegue decifrar a personalidade da pessoa. Né? Isso aqui é uma pseudo-teoria, né? Uma teoria pseudocientífica, né? Ou seja, falsamente científica. Foi criada em 1796 pelo alemão Franz Joseph Gall, e exerceu alguma influência na psiquiatria e na psicologia do começo do século XIX. O rigor metodológico da frenologia já era questionável, inclusive para os padrões da época. Era considerada pseudocientífica por muitos autores do século XIX. Olha só o mapa da frenologia, né? Eles acreditavam que cada área do cérebro era responsável por uma característica, né? Enfim, da personalidade da pessoa. Né? Então, digamos assim, né? O homem delinquente, né? O delinquente que a pessoa já nasce com a delinquência dentro dela, isso pode ser verificável, né? Na medida do crânio da pessoa. O que é uma mentira, né? O que é uma forma de justificar desigualdades sociais. Olha só, né? Esse daqui então seria um outro cientista, né? O Joseph Arthur de Gobineau, um dos mais conhecidos teóricos do racialismo, né? Ou seja, criar uma teoria de raças humanas, e ele fala sobre isso nos ensaios sobre a desigualdade das raças humanas em 1855. E essa teoria, né, a frenologia, assim como dividir as pessoas em raças, é chamado de certa forma, de eugenia, né? Ou seja, vai desembocar ou vai ter como consequência processos de eugenia. O que é isso? Né? O termo criado em 1883 por Francis Galton, que o definiu como estudo dos agentes sobre controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, tanto física como mentalmente. Ou seja, a ideia de pureza racial. Né? Eugenia significa isso, você purificar um determinado grupo social, extraindo dele determinadas pessoas que são etnicamente ou biologicamente com aparência diferente, com cultura diferente, né? E você tornar as pessoas, de certa forma, mais padronizadas do ponto de vista biológico, né? O que desemboca aí em várias situações de violência que a gente já viu acontecer durante
toda a história da humanidade, né? Inclusive, as últimas manifestações que aconteceram nos Estados Unidos mostram que existem políticas eugenistas, né, ou atitudes eugenistas de exclusão do diferente, às vezes de forma velada, né, como policiais que matam determinadas pessoas pela diferença da cor da pele, por exemplo, né, é o que a gente pode ver o que acontece muitas vezes. Então, essa teoria eugenista, né, ela aconteceu também no Brasil, né, ela teve a política de branqueamento, de incentivar, por exemplo, japoneses, italianos, holandeses, franceses, enfim, né, para virem no Brasil para, de certa forma, fazer uma espécie de branqueamento do brasileiro, né? Isso foi uma coisa que aconteceu e que hoje é inaceitável, né? Pensar dessa forma é inaceitável fazer associações como se as pessoas, a partir da diferença natural, pudessem se justificar de certa forma, as desigualdades sociais, né? Ah, é ladrão porque é de determinado grupo social. Ah, é delinquente porque é de determinado grupo social. Né? Isso não se pode fazer. Isso, inclusive, é crime. Tudo bem? Então, olha só. Aqui, né, o nosso material traz aí também uma poesia chamada Caveira e que diz assim, ó, olhos que foram olhos, dois buracos agora fundos no ondular da poeira, nem negros, nem azuis, nem opacos, caveira. Nariz de linhas, correções audazes, de expressão aquilina e feiticeira, onde os olfatos virginais, falazes, caveira, caveira. Boca de dentes límpidos e finos, de curva e leve original ligeira, que é feito dos teus risos cristalinos, caveira, caveira, caveira. Né? Ou seja, por trás do nosso fenótipo, da nossa aparência física, da cor da nossa pele, da cor dos nossos cabelos, dos nossos olhos, existe a caveira, né? Igual para todo mundo, né? A mesma estrutura óssea. Tudo bem? Gente, então esse é o assunto da nossa aula de hoje, esses são os nossos conceitos. Responde aqui as questões logo aqui embaixo e até a próxima aula semana que vem. Tudo bem? Um abraço virtual, um beijo no coração, saudade de vocês.